Audita, audita, audita essa dívida maldita. Audita minha gente, audita presidenta, audita que assim ninguém aguenta. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento ao segundo congresso da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo Santa Catarina. Pedimos desculpa pelo atraso, estamos começando agora a transmissão ao vivo e a transmissão do vídeo. E, sem mais delongas, vamos chamar já os economistas Rodrigo Ávila e José Álvaro Cardoso. Rodrigo Ávila é economista, membro da Auditoria Cidadã da Dívida na Coordenação Nacional. Ele estava me dizendo desde 2002, já está trabalhando na longa data com o tema da dívida, participou da CPI da dívida, atuando junto aos parlamentares para a redação do parecer em separado, que foi votado em separado. Já o José Álvaro é economista também, economista aqui de Santa Catarina, da UFSC. Formado aqui na casa, é supervisor técnico de GES, já é um ator aqui, militante aqui de longa data da cidade e atuante aí nas questões nacionais, sempre se manifestando. Enfim, a proposta da mesa é dar 40 minutos de fala para cada um dos palestrantes, e depois a gente abre para um bloco de 3 perguntas. A gente não tem data para fechar, fiquei sabendo agora há pouco, então, se ficar até meia-noite, tá? Então, vamos começar. Rodrigo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Eu parabenizo o Núcleo, Catarinense da Auditoria Cidadã pela importante iniciativa, de fazer esse congresso, segundo congresso, É muito importante, fazer essa difusão do conhecimento nessa área, Um passo essencial da mobilização é exatamente a informação, Então, é muito importante esse evento. Agradeço ao pessoal que organizou, muito bom a formatação do evento. Vamos falar um pouco sobre a dívida pública, que dívida é essa, por que ela está por trás de tudo que está ocorrendo no país, apesar de não aparecer na grande mídia. A dívida pública é o que está como pano de fundo de todas essas reformas, todos esses cortes de direitos, que as pessoas estão aí na rua protestando, e vamos ver exatamente como ocorre esse mecanismo, que a gente costuma chamar de sistema da dívida. Pode passar. Por que a gente chama de sistema? Quando a gente fala em dívida, as pessoas geralmente pensam, que seria o seguinte: eu recebo um dinheiro emprestado, e depois eu tenho que pagar com juros, Essa é a ideia, no senso comum do que é dívida, Mas quando a gente vê o que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, a gente vê que nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, esse dinheiro não chega, Aquele empréstimo original que origina a dívida, que é a razão pela qual eu vou fazer o pagamento com juros, na maior parte das vezes, esse dinheiro não chega, ou seja, eu não recebo aquele dinheiro para depois pagá-lo. Vamos ver como que isso ocorre exatamente na exposição. Esse sistema, ele é a utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não de financiamento dos estados. Esse sistema, ele se reproduz internacionalmente e internamente no âmbito dos estados e municípios, Santa Catarina, por exemplo, tem também a dívida com a União, que também é problemática, Como a gente vai ver, a dívida da União com o setor financeiro é a principal forma de extração de riqueza dos trabalhadores para o sistema financeiro. São dívidas sem contrapartida. Quando a gente fala em dívida, a gente pensa, a dívida pública seria para construir um hospital, investir em educação e tal, mas como a gente vai ver, não é bem assim.
né? Quando a gente vê essa dívida que a gente tem, que o Estado, né, tem, né, vem praticamente de juros sobre juros, né? E o maior beneficiário disso é o setor financeiro, os bancos, né, os grandes bancos, é um grande cartel, né, de grandes bancos e grandes investidores também, pessoas físicas que são muito ricas, né, nacionais e estrangeiros. E o pior, né, esse mecanismo, ele é um instrumento de chantagem, né, para a implementação de reformas da Previdência, reforma trabalhista, né. O FMI teve aqui no final do ano passado e falou, saiu nos jornais, né, que o FMI recomenda a reforma trabalhista. Na Grécia, por exemplo, nas mobilizações de alguns anos atrás, a questão era exatamente essa: se aproveita da dívida, né, o país está lá enforcado com uma dívida que não consegue pagar, de juros sobre juros, e aí para pagar precisa de um novo empréstimo para pagar os juros, não é nem para pagar a dívida, é para pagar os juros daquela dívida. E aí para conseguir esse empréstimo, para pagar o juro que está vencendo, às vezes nem todo o juro, uma parte dos juros, tem que fazer reforma trabalhista, tem que implementar, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, né? Todo mundo deve ter ouvido isso, né? Quando os governos federal, estadual, municipal, vêm tirar direito do servidor alegando que tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Espera aí, mas o que é isso? Lei de responsabilidade fiscal? Será que ela é realmente uma lei para organizar as finanças públicas? Porque quando a gente vê, em primeiro lugar, de onde vem essa lei? FMI, Carta de Intenção do Fernando Henrique para o FMI, lá no final dos anos 90, uma crise da dívida, para conseguir mais empréstimos, vem o FMI e fala, não, eu coordeno aqui com os banqueiros internacionais, a gente vai dar um aval aí para o empréstimo, mas para você ter esse acesso a esse empréstimo, você vai ter que fazer a lei de responsabilidade fiscal. Vai ter que obrigar presidente da República, governador, prefeito de 5.000 e tantos municípios, a cortar gasto com o pessoal sempre que passar daqueles limites lá, que são limites arbitrários, né? Ou seja, toda essa situação que a gente vê, ela vem de um arcabouço, de um sistema da dívida, que serve para, exatamente, a partir de uma dominação exercida por empréstimos questionáveis, né, que deveriam ser auditados, né? Tem várias ilegalidades aí. Ao invés disso, se submete a isso e ainda se implementa essas políticas, reformas da Previdência trabalhista, como eu vou falar depois, esse tripé econômico, regime de metas de inflação, vê se pode uma coisa dessa, também foi imposta pelo FMI e por aí vai, pode passar. Pois bem, como esse sistema opera? Nós já vimos de onde ele vem, o que ele provoca, né? E como que ele opera? Em primeiro lugar, um modelo econômico. Qual que é o modelo econômico? O famoso tripé. Né? O que significa o tripé? Né? O tal do câmbio flutuante, no economês, né? Câmbio flutuante, superávit primário, aquela coisa de metas de inflação. Mas vamos traduzir para o português, né? Esse é o economês, né? Quando a gente fala regime de metas de inflação, né? Parece uma coisa chique, né? Pomposa, né? Sempre que a inflação subir além daquele parâmetro lá, significa que tem que baixar a inflação. Mas por qual mecanismo? Aí que está a questão. Para controlar a inflação se utiliza o quê? Altas taxas de juros. Né? Qual que é a teoria que está por trás disso? Na verdade, é uma teoria que serve aos interesses econômicos, né? Dos bancos, né? Que é a teoria dizendo que para controlar a inflação precisa aumentar o juro. Como é que eles explicam isso? Porque se aumentar o juro, as pessoas não pegam emprestado, então não tem, a economia não gira, não gera demanda, e aí a economia esfria, e aí os preços caem. Essa é a teoria deles, né? Só que no Brasil,
né, principalmente nos últimos anos, a inflação não tem nada a ver com excesso de demanda, né, como se todo mundo tivesse com dinheiro para comprar, e aí os preços sobem porque está todo mundo querendo comprar, o que é uma mentira. Na verdade, nos últimos anos, a inflação ocorreu basicamente por conta de preços administrados pelo governo, energia, transporte, né? Pode botar a taxa de juros a 1000% ao mês, que não vai alterar em 1% a inflação, que é causada por preços que são definidos em contrato, né? Definidos pelo governo, né? Não adianta ficar aumentando o juro para combater esse tipo de inflação, mas esse é o arranjo que dá mais dinheiro para os banqueiros, né? Então vamos falar o bom português aqui, né? Então, isso eu estou colocando para mostrar que esse sistema, né, ele vive de juros altos, né? E a inflação é uma justificativa, uma desculpa, né, para se manter esse sistema. Os privilégios financeiros, exatamente por conta disso. Todo o sistema legal, né, condicionado para isso, a lei de responsabilidade fiscal exatamente para isso, para limitar os gastos sociais, e ela não limita de forma alguma os gastos com a dívida pública, como a gente vai ver no próximo gráfico. Na verdade, é uma lei de irresponsabilidade fiscal, porque permite que trilhões vão para os banqueiros, enquanto os servidores públicos estão lá lutando, né, porque um prefeito diz que não pode passar o limite da lei de responsabilidade fiscal. É realmente ridículo, né? Um sistema político, né, óbvio, quem vota as leis estão lá porque são também financiados pelos bancos, grande parte dos políticos estão lá, deputados, né? O próprio relator da reforma da Previdência foi financiado pelos banqueiros, né? A corrupção, né, isso não deixa de ser uma corrupção, né? Você pegar dinheiro de banqueiro para acabar com a Previdência, né? E a grande mídia, né, que está também nesse esquema, obviamente, né? Nada do que nós estamos falando aqui aparece no Jornal Nacional. Isso gera o quê? Dominação financeira e graves consequências sociais, né? Como que são essas graves consequências sociais? Pode passar. Está aí, ó. A consequência social está aí. Esse é o Orçamento Geral da União de 2016, executado, né? 2,572 trilhões, né? As áreas sociais, elas ficam com fatias tão pequenas que não dá nem para ler, né? É até difícil de ler porque é tão pequeno, né, que não dá. O que a gente vislumbra já de cara, né, é que os gastos com juros e amortizações da dívida pública alcançaram quase 44% do orçamento geral da União em 2016. 1,13 trilhão de reais, né? Como vocês podem ver, eu fiz uma conta só para a gente entender o que significa essa montanha de dinheiro. Significa nada mais, nada menos do que 416 vezes o orçamento anual de Florianópolis, né? Os servidores estão aí lutando, né? O prefeito dizendo que não tem dinheiro, né? E lá na esfera federal, né, enquanto aqui está essa guerra, os banqueiros lá com filé mignon, né? 416 Florianópolis lá por ano para eles, limpinho. Então isso aí mostra já de cara, né, que tem alguma coisa errada na federação, né? Ou seja, as riquezas nacionais, né, elas não estão sendo distribuídas, né, seja do ponto de vista de classe social, né, está sendo muito mais distribuída para o capital do que para o trabalho, como também no aspecto regional. Esse dinheiro não é distribuído para os estados e municípios. Se a gente olha essa fatia azul aí de baixo, né, não dá para ler muito bem, mas é transferências a estados e municípios, 9,06%, ou seja, tudo que a União transfere, né, para os estados e municípios, né, a parcela do imposto de renda, do IPI, né, todos aqueles recursos, né, que têm que ser destinados para estados e municípios,
não chega a 1/4 do que vai para o pagamento da dívida. E aí a gente começa a se perguntar, né, enquanto nós estamos nessa briga, né, ferrenha, uma briga pesada, né, pelos recursos da prefeitura, né, por que isso? Por que ocorre essa briga? Exatamente porque a União também não distribui os recursos, e porque os políticos locais, obviamente, partidos aliados ao que está lá em cima, também não tem interesse em brigar. Óbvio que não quer brigar contra o partido dele. Então, fica essa coisa, né? O dinheiro todo lá em cima sendo distribuído, e aqui, né, esse comportamento servil, né, dos políticos locais. Então, um pouco essa ideia, né? Se nós verificarmos aqui um pouco à direita, nós temos educação, trabalho, saúde, aquela fatia azul, amarela e cinza, né? Educação, 3,7%, inclusive depois essas telas podem ser enviadas, né, para os e-mails, para os contatos de vocês, não precisam também ter a preocupação em anotar tudo, pode ser enviado por e-mail, nós vamos colocar na nossa página na internet também, né? Educação, 3,7%, né? Trabalho, 2,7%, isso é basicamente o que? Seguro-desemprego, né? Saúde, 3,9%. Previdência Social, né, que atende a dezenas de milhões de segurados, tanto do INSS como do regime próprio da União, né? Estão todos aqui nesses 22,54%. E o governo dizendo que o problema é a Previdência, não é a dívida, né? Como se a dívida não fosse o dobro dos gastos com a Previdência. Na verdade, quando a gente olha esse gráfico, a gente vê direitinho por que a Previdência é o alvo, né? Porque a Previdência é exatamente a maior área social, então tem que tirar daí, né? Alegando-se um falso déficit, né? Dizendo que o problema das contas públicas está na parte de cá do gráfico e não na parte de cá, né? Essa é a tática deles, né? Então, por aí a gente vê qual que é o impacto do problema da dívida na nossa vida prática, tanto no que se refere à esfera federal, como estadual e municipal, né? Nós temos aí também o problema da dívida dos estados com a União, né? Desde no final dos anos 90, né? Essas dívidas dos estados com a União, né, foram já pagas 3 vezes, né? Os estados já pagaram 3 vezes essa dívida, e a dívida se multiplicou por 5, né? É impressionante. Quanto você mais paga, mais deve, né? Santa Catarina também está incluído nisso, também destina uma boa parte do seu orçamento para essa dívida, o que também tem que ser acrescentado a essa análise, né? Pode passar. Bom, se nós vimos então que o problema é a dívida, o problema que está por trás disso é a dívida pública, vamos ver então, né, se essa dívida impede a vida digna e o atendimento aos direitos humanos. Nós temos umas perguntas que nós temos que responder, né? De onde veio toda essa dívida pública? Quanto tomamos emprestado e quanto já pagamos? O que realmente devemos? Quem contraiu tantos empréstimos? Onde foram aplicados os recursos? Quem se beneficiou desse endividamento? Qual a responsabilidade dos credores e organismos internacionais nesse processo? Somente a auditoria responderá a essas questões. No Brasil, a auditoria da dívida está prevista na Constituição Federal de 88, mas nunca foi realizada, né? Esse é um crime mesmo, que os governantes deveriam responder por ele. O plebiscito popular, né, no ano de 2000, mais de 6 milhões de votos, 95% deles votando pela realização da auditoria da dívida, ou seja, pelo não pagamento da dívida, enquanto não se realizar a auditoria, ou seja, 6 milhões de pessoas disseram isso. Como os governantes não quiseram fazer a auditoria oficial, nós montamos uma auditoria informal, uma auditoria feita pela sociedade, né, que é a Auditoria Cidadã da Dívida, né, em 2001, né, foi criada,
né? E nós conseguimos, a CPI da dívida pública não foi muito divulgada, né, na imprensa, mas ocorreu na Câmara dos Deputados, né, em 2009 e 2010, foi um passo importante, mas ainda não significou, né, o cumprimento da Constituição, porque a Constituição prevê o quê? Uma comissão mista, né, de deputados e senadores com tempo suficiente para fazer isso, com pessoal suficiente. O que nós tivemos na CPI da dívida foi uma correria, né, o governo tentando abafar, PSDB e o DEM também tentando falar que tudo está certo, né, e não tendo pessoal suficiente, o governo não fornecia as informações que nós pedimos, né? Por isso que a CPI da dívida não foi uma comissão feita no âmbito da Câmara dos Deputados, né? Não foi uma comissão mista, como prevê a Constituição, e a CPI também foi muito curta, foi só 9 meses, ainda contando com o período de recesso aí do Parlamento, que foi janeiro, né? Na verdade, foi 8 meses, com poucas pessoas para fazer, e o governo negando as informações. Então, ainda não significou, né, o cumprimento da Constituição, mas nós conseguimos muita informação, né? E aí, o que nós vamos colocar agora é exatamente as descobertas da CPI, ou seja, de onde vem essa dívida, né, e quais são, geralmente, né, os contra-argumentos, né, que procuram colocar contra a gente, né, como a gente vai ver agora. Pode. Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar quando vai analisar a dívida, né, é só uma divisão metodológica entre dívida externa e dívida interna, né, porque primeiro a gente vai analisar esse gráfico que mostra o histórico, né, da dívida externa, mas inicialmente a gente tem que ver o que significa dívida externa? Por que divide entre externa e interna? Que confusão é essa, né? Esse economês todo aí. Infelizmente, a gente tem que utilizar isso porque os dados, né, as estatísticas oficiais, elas são divulgadas dessa forma, né? Tem a dívida interna, a dívida externa, então nós temos que colocar no gráfico, né? A gente não tem dados oficiais que juntem essas duas dívidas. Então, o que seria a definição de dívida externa, né? A definição clássica de dívida externa seria aquela dívida com estrangeiros, né? Com pessoas. A definição que geralmente é feita é essa, mas quando a gente olha na realidade, brasileiros podem comprar títulos da dívida externa, né? Mandam dinheiro para o exterior e lá aplica dívida externa, aplica num fundo aqui no Brasil que está vinculado a dívida externa, ou seja, na verdade, quando a gente olha na prática lá, na estatística governamental, eles pegam todas as dívidas que estão nominadas em moeda estrangeira. Por exemplo, eu sou o governo, né, tem um banqueiro ali, o banqueiro fala, vou te emprestar $1 milhão. Tudo bem, me dá $1 milhão, eu dou um papel que digo, eu devo $1 milhão, eu, governo brasileiro, devo $1 milhão. Isso seria dívida externa. Agora, se eu tivesse emitindo um título em reais, eu devo $1 milhão, entrego para o banqueiro. Aí seria a dívida interna, né? Que teoricamente seria com brasileiros, né? Mas a gente sabe, a própria estatística oficial mostra que tem muito estrangeiro comprando dívida interna, né? Por que eu estou falando isso? Para mostrar que no fundo, né, no bom português, para simplificar, né, tanto a dívida externa como a dívida interna faz parte de um mesmo mecanismo, né, onde o governo pega o dinheiro público e entrega para o setor financeiro. Vamos falar o bom português aqui, né? Então, vamos dividir metodologicamente, só para seguir os dados oficiais, né, para que ninguém questione, vocês estão usando dados não oficiais. Não, estamos usando os dados oficiais, né, da dívida externa. Vamos começar pela dívida externa. Como é que ela surgiu? Como é que nós chegamos nessa pizza absurda em que quase metade dos recursos vão para a dívida externa e interna? Então, vamos por partes. Vamos ver a dívida externa primeiro, né? Como é que ela surgiu? Para simplificar o processo, ela surgiu a partir, principalmente, né? Ela começa a aumentar em termos realmente importantes na década de 70, né, com a ditadura,
né? E o que é ditadura? Óbvio, governos pela força das armas, não pelos votos, né? E aí governos eleitos pela força das armas começam a tomar empréstimos, né, para investimentos nem sempre tão defensáveis, né, investimentos muitas vezes questionáveis, e quem se questionasse isso era preso, torturado ou morto, né? E aí começa a se fazer dívida, e o pior, né, quando se fez essa dívida, quando os militares fizeram essas dívidas, eles fizeram essas dívidas a juros flutuantes. O que significa juros flutuantes, né? Eles tomaram empréstimos permitindo que o banqueiro internacional aumentasse o quanto ele quisesse a taxa de juros. Quem ia definir a taxa de juros era o Banco Central americano ou o Banco Central, o que se chama LIBOR de Londres, né? Que na verdade tudo isso é controlado na verdade pelos bancos. Quando a gente olha o Banco Central americano, o Fed, na verdade ele é controlado por bancos privados, e a Associação de Bancos de Londres também, que faz a taxa LIBOR, também é controlada pelos banqueiros. Ou seja, na prática, essa taxa de juros é como se eu chegasse no banco e falasse, eu quero um dinheiro emprestado. Aí o gerente fala, não, eu vou te emprestar, mas eu vou definir a taxa de juros que eu quiser, quando eu quiser. Se amanhã eu quiser multiplicar por 10 a taxa, eu vou multiplicar. E os militares pegaram os empréstimos. E quem questionasse era torturado, morto ou expulso do país. Isso é uma dívida legítima, né? Creio que não. Na década de 80 a gente viu o resultado, né? Começou a multiplicar elevação ilegal das taxas de juros, porque esse tipo de contrato, com cláusula incerta, né, uma cláusula que permite que as taxas de juros sejam, né, como ocorreu na prática, né, se multiplicaram por 5, era 5%, 6% no início da década de 70, no final da década de 70 começa a aumentar, chegando a 20%. Ou seja, se quadruplica, né, uma taxa de juros, isso pelo direito internacional é ilegal, né? Então é interessante a gente observar esse histórico, né, dessa dívida externa. E mais, na CPI da dívida, a gente recuperou documentos oficiais do Banco Central mostrando que parte dessa dívida externa, na verdade, o governo assumiu dívida externa de empresas privadas, que também sofreram com esse processo de multiplicação dos juros, e aí o governo foi lá, mas ele é empresário, ele é meu amigo, eu não posso deixar ele aí, ele que está me bancando aqui. O governo foi lá, cobriu as dívidas do setor privado. Mas por que eu estou lembrando disso? Porque hoje em dia, quando a gente fala nesses dados aqui de dívida externa, se a gente for discutir com uma pessoa do governo, ou discutir com pessoas alinhadas a esse pensamento neoliberal, eles vão dizer, mas esse gráfico inclui a dívida externa privada. Inclui, realmente. Por quê? Porque a gente sabe que sempre que vem uma crise, como já ocorreu nos anos 80, vai o governo lá e paga, né? Então isso é importante a gente ter em mente, né? Na década de 90, ocorre, na verdade, uma troca de roupa dessa dívida, né? Vem o tal do plano Brady, né, que transforma esses contratos de dívida em títulos, né? Uma explicação meio complicada, né? Mas na prática é só troca de roupa, né? Só troca de papel, os juros continuam correndo, né? E aí, em 2005, vem aquela operação que foi bastante difundida, né, o pagamento antecipado ao FMI, né, como se tivesse acabado a dívida pública, né, e mais, né, o governo começou a pagar parcelas da dívida externa, que não é só com o FMI, né, o FMI é uma parte ínfima da dívida externa. O problema do FMI são as condicionantes, né, os condicionantes que ele coloca, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal. Né? Aí que está o problema, é fundamental, além da parte financeira da dívida com a FMI, que até tinha juros até baixos em relação às outras dívidas, mas qual foi a opção do governo? Quitar antecipadamente o FMI para gerar toda aquela propaganda, né, de que acabou a dívida, só que para quitar o FMI,
né, se fez dívida interna, com juros muito maiores, né, para se pagar o FMI. E começou-se a pagar antecipadamente também, não foi só o FMI, não, foi os outros rentistas estrangeiros, né? O governo começou a pagar antecipadamente e com ágio. Olha só que escândalo que a CPI descobriu, né? O governo começou a pagar antecipadamente títulos da dívida externa com ágio de até 70%. Quando você paga uma dívida antecipada, você pede um desconto, né? O governo foi lá, não, eu pago a dívida mais 70% antecipado. Foi lá e pagou. Está lá nos documentos da CPI. E nenhum jornal fala nada, obviamente, porque o Bradesco financia o Jornal Nacional. Vamos falar o bom português aqui. Agora, o que acontece nessa operação? É troca de dívida externa por dívida interna. Quando você paga antecipadamente títulos da dívida externa, ou paga o FMI, fazendo dívida interna, né? Isso nada mais é do que uma troca de dívida. Por isso que é importante a gente ter esse histórico, né? Porque muitos falam assim, a dívida externa já acabou, isso aí é do passado, nós não estamos pagando mais isso. Tá sim, porque fez dívida interna para pagar isso aí, fora as outras coisas que nós estamos sofrendo até hoje. Reformas da Previdência, lei de responsabilidade fiscal, reformas trabalhistas, tudo isso é herança disso aí. Né? Por isso que é importante a gente colocar esse histórico. Né? E hoje a dívida externa explodiu, já é quase o triplo do que era quando se fez aquela propaganda da quitação, né, ao FMI. Né? Pode passar. Bom, já vimos a dívida externa, já vimos que é uma dívida essencialmente ilegítima. Né? Agora vamos ver a dívida interna. Né? Quando a gente olha na pizza, a dívida interna ela é a principal responsável, né, em termos financeiros, né, pelo pagamento de juros e amortizações, por aqueles quase 44% que estão lá, aquela parte amarela do gráfico. Né? Aí a gente se pergunta, mas como é que nós chegamos a uma dívida interna de 4,5 trilhões de reais em 2016. Né? É uma coisa impressionante. Em 94, né, como a gente olha no gráfico, essa dívida era de menos de 100 bilhões de reais. Né? Cresceu 45 vezes. E o mais incrível disso tudo é que nesse período o governo arrecadou quase 1 trilhão a mais do que gastou na área social. É o famoso superávit primário, né, que a gente ouve nos jornais todo dia, né, como se fosse uma coisa boa, né, mas como essencial para garantir a credibilidade do país, né, eles falam isso, né, essencial para garantir o pagamento da dívida pública, temos que fazer superávit primário. Mas espera aí, a dívida era de 100 bilhões lá em 94. Nós fizemos quase 1 trilhão de superávit primário, 10 vezes a dívida original. E hoje a dívida é 45 vezes maior. Será que essa dívida realmente é como eles falam, que é resultado de um gasto com previdência, com gasto com pessoal, com gasto com os municípios, com os estados, com a educação? Como? Se a dívida era de 100 bilhões, nós arrecadamos a mais do que pagamos na área social, 1 trilhão, e a dívida multiplica por 45, aí que a gente começa a descobrir, né, que essa mentira total, né, que foi propalada pela mídia para aprovar a PEC 241 no ano passado, e agora sendo propalada de novo para aprovar a reforma da Previdência, é uma grande mentira. Porque quando a gente foi investigar as causas dessa dívida, né, na CPI, o que saiu, não vou dizer nem no nosso relatório alternativo da CPI, porque teve o relatório alternativo da CPI, o nosso relatório, e o relatório pizza, né? Pizza no sentido de que, dizendo que
não vai se resolver nada, né? A dívida é tudo legal, tudo tranquilo, né? Mas nesse relatório, eles mesmos, a base do governo na época, PSDB e DEM, um acordão para fazer um relatório pizza, mas mesmo assim, na parte do diagnóstico, eles mesmos reconheceram que essa dívida, na verdade, é resultado de juros sobre juros, né? O que é isso? A gente já viu, né? Se endivida no cartão de crédito, já era, não tem como. E mais, né? Tem vários outros componentes que é importante nós lembrarmos, né? Por exemplo, o regime de metas de inflação, imposto pelo FMI, que impõe altíssimas taxas de juros, né? Que obviamente impactam essa dívida que está aí, né? Sob o argumento de que tem que combater a inflação, que é uma grande mentira, né? Isso aí é mais uma ilegalidade da dívida, uma ilegitimidade que tem que ser questionada. Reuniões do Banco Central com banqueiros, olha só, na CPI a gente descobriu, a gente viu lá que de 3 em 3 meses, o governo chama, o Banco Central chama os banqueiros para fazer reuniões, para fazer estimativas. Qual vai ser a evolução do juro, da inflação, do PIB? Aí vem lá os banqueiros, senta com o Banco Central e fala, eu acho que vai ser tanto. Obviamente que eles dizem que a inflação, né, é abominável, tem que acabar, a inflação está descontrolada, que não sei o quê, aí vai lá e aumenta o juro. Né? Ou seja, essas reuniões, chamar a raposa para tomar conta do galinheiro, chamar o banqueiro para definir a taxa de juros, na prática é isso. Está lá, a CPI descobriu, botamos no relatório alternativo. Né? Só que a mídia, as autoridades para as quais a gente mandou o relatório, simplesmente diz que isso é ilegal. É uma questão política, né, de entendimento, né, que obviamente é uma questão política. Falta de transparência, né, quem são os detentores de títulos? Ninguém sabe, né, os nomes, né, a gente não sabe. Se fez reservas cambiais, né, se fez uma dívida imensa para se acumular uma montanha de dólares no Banco Central, quase 400 bilhões de dólares, e para isso se fez dívida interna, alegando que é para combater crise internacional, né? Ou seja, fica esse argumento, né? Se não fizermos essas reservas, vai ter crise internacional, vai ter fuga de capitais, quando integrantes do próprio governo anterior diziam que é possível evitar as crises com o mecanismo do controle do fluxo de capitais, é possível evitar isso, não precisa fazer uma dívida de R$1 trilhão para evitar crise externa. Aliás, se fazer uma dívida de R$1 trilhão é o preço para combater crise externa, que solução é essa? Isso não é solução, né? Pagar juros sobre isso? Operações de mercado aberto, olha só que nome, né? É difícil de entender o economês, né? Mas o que significa isso? Os bancos têm lá dinheiro em caixa e o governo entende que esse dinheiro que está no caixa dos bancos pode gerar inflação. Se for colocado em circulação, se for emprestado para investidores, sei lá, fazer fábricas, fazer algum investimento, o governo acha que esse R$1 trilhão que está no caixa dos bancos pode gerar inflação. Aí vai lá o Banco Central e fala, não precisa emprestar esse R$1 trilhão para as pessoas, pode me emprestar. Né? O Banco Central falando para os banqueiros, não precisa correr risco, não precisa emprestar esse R$1 trilhão que está no caixa de vocês para o setor produtivo, não precisa correr risco, pode me emprestar, eu pago a taxa Selic para vocês, eu pago os juros para vocês. Olha só, o que é isso? Mais R$1 trilhão na dívida interna. Então, isso fora vários empréstimos feitos ao BNDES, né, que também chegaram aí a casa de 500 bilhões, o governo pega emprestado com os banqueiros, paga a taxa Selic dos banqueiros, paga juros altos para eles e empresta para o setor produtivo a taxas muito menores, 5%, TJLP. Não que eu seja contra emprestar para o setor produtivo, agora, fazer essa operação, né, de pegar do banqueiro e pagar juro alto para os banqueiros, na verdade, o que deveria ser feito é reduzir drasticamente a taxa de juros.
e obrigar que os banqueiros emprestassem dinheiro, acabar com essa operação de mercado aberto, obriga o banco a emprestar direto para o setor produtivo a juro baixo. Por que o governo tem que se meter aí para salvar os banqueiros? Então, são diversas ilegitimidades que a gente olha nessa dívida, que nada tem a ver, toda essa justificativa para a reforma da Previdência, PEC 241, PLP 257, tudo isso é uma mentira. Na verdade, essa dívida não é resultado nenhum de aumento de gasto social. Pode passar. Aí a gente tem um gráfico que mostra, né, os beneficiários da dívida interna. A gente não tem os nomes deles, né, como a gente pediu para o governo, e o governo nunca divulga, né, mas esse gráfico é interessante porque a gente pode identificar os setores, né, os grupos, né. Por que eu estou colocando isso? Porque geralmente nos debates, né, com o governo, com os setores, né, conservadores, né, eles vêm com o argumento: a dívida interna é devida ao povo brasileiro, qualquer um que vai no banco e faz um fundo de renda fixa é credor da dívida. Eles têm esse papo, né? Então vamos aos números, né? A gente olha os dados da dívida e vê que, de cara, 47% da dívida está na mão de bancos nacionais e estrangeiros, né? 11,32% o próprio governo reconhece que são estrangeiros, né? Então não são brasileiros, óbvio, né? Então, só aí já dá quase 60%, né? Mais as seguradoras, né? Quando pega prêmio de seguro e tal, faz aplicações, que na verdade as seguradoras estão muito ligadas aos bancos também, né? 3%. Então a gente junta essas três partes, dá 60%. 60% na mão de banqueiro e estrangeiro, né? Ou seja, não está na mão da classe média, né? Aí vem o governo e fala: mas tem o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, quando a gente olha o montante dele, não chega a 1%, mais ou menos 1% dessa pizza aí. Então é ridículo, né, dizer que Tesouro Direto é a prova de que o povo é o beneficiário dessa dívida. Mas a forma metodológica que o governo apresenta, divulga dessa forma aqui, ó: fundos de investimento. Aí o governo fala: viu? Se você for no Banco do Brasil, fizer um fundo de renda fixa, você é credor. Pois bem, então tá. CPI da dívida pública. Mandamos um requerimento para o Banco Central, falando: queremos saber a distribuição de frequência disso aqui, né? Quem são os principais? O 1% mais rico tem quanto? O 5% mais rico tem quanto? Né? Vem a resposta: não sabemos, não temos os dados, né? Na hora do vamos ver, o governo não paga pau, né? Não sei, né? Obviamente que a gente sabe que fundo de investimento tem uma estrutura altamente hierarquizada. Quem tem dinheiro mesmo é que responde pela maior parte. Aí vem o governo e fala: mas tem 5 milhões de pessoas, né? Cada um dá R$300 em média, sei lá. Aí vira isso, é uma estratégia de legitimação da dívida, ou seja, tudo uma estratégia para legitimar a dívida, né? Aí vem o governo e fala: tudo bem, mas tem os fundos de pensão. Fundo de pensão, se não pagar, os fundos de pensão, né, que estão crescendo aí nessa era da privatização da Previdência, né, que aplicam dinheiro, né, as contribuições dos servidores, a contribuição patronal e dos servidores, e fazem as suas reservas, aplicam em fundos de investimento, de renda fixa ou diretamente em títulos da dívida. Aí vem o governo e fala: se não pagar a dívida, vai quebrar os fundos de pensão. Não chega a 13% da dívida. Então, essa análise é interessante para a gente ir começando a responder esses questionamentos, né, dos neoliberais, né? Se a gente pega todos esses dados que a gente apresentou, né, todos esses gráficos, né, se a gente for discutir com o governo, eles vão ter sempre um argumento, né, na ponta da língua, né? Por exemplo, o gráfico de pizza lá tem 44% em valores em reais, né, em moeda corrente, 1 trilhão e 100 bilhões foram gastos com a dívida federal ano passado, juros e amortizações. Aí, se a gente vai discutir com o neoliberal, o cara lá do governo vai dizer: mas aqui
você está considerando a tal da rolagem. Ele sempre tem esse argumento, né? Ah, você considerou o refinanciamento. O que é isso? Refinanciamento, rolagem, o que é isso? Que diabo é isso? Eles alegam, né, que isso aí seria o quê? Quando você toma dinheiro emprestado para pagar o principal, não é os juros, é o principal da dívida que está vencendo, né? Então, essa parcela, né, que eles dizem, né, vocês estão considerando isso, né, não pode ser considerada, porque isso aí seria uma troca de dívida nova, quer dizer, troca de dívida velha por dívida nova. Eu estou pegando uma nova dívida para pagar uma dívida velha, então isso foi só uma troca de dívida, não envolveu um gasto efetivo do governo. Pois bem, olhamos lá no sistema do Tesouro Nacional para ver qual que é o montante dessa rolagem. Quanto essa tal da rolagem representa naqueles 44, pode voltar aí para chegar no gráfico de pizza, a quarta tela, né? Primeira coisa que nós temos que ver é a fragilidade desses argumentos. Por quê? Em primeiro lugar, esse dado que eles consideram como sendo a rolagem, ele está artificialmente inflado, né? Isso é importante de discutir aqui, porque vai ser exatamente o argumento que eles vão colocar contra vocês quando for discutir com o governo e tal. Eles vão dizer, 650 bilhões desse 1,1 trilhão que está aqui, nessa parte amarela, é essa tal da rolagem. É o que está no sistema do governo. Mas a CPI da dívida descobriu que esse dado da rolagem está altamente inflado. Por quê? Porque o governo pega grande parte dos juros que estão sendo pagos e apropria como se fosse rolagem. Aí fica fácil, né? Aí é tranquilo, até eu invento, 2 mais 2 é 6, né? Fácil, né? Como é que eles fazem isso? A dívida pública, né, está em mais de 4 trilhões, né? Uma taxa média de juros, sei lá, 13%, 14%, né? Como estava no ano passado, deveria render o quê? 500, 600 bilhões de juros, óbvio, né? 4 trilhões vezes 13%, 14%, teria que dar 500, 600 bilhões de reais de juros, óbvio. Aí a gente vai ver lá no Tesouro só 200. O que é isso? Como é que pode o juro ser só 200? Porque eles pegaram os outros 400 e contabilizaram como rolagem. Aí vem os neoliberais e falam, 650 bilhões desse 1 trilhão, você não pode considerar, é só troca de dívida. Mas não, na verdade, esses 650 bilhões não são 650, é no máximo 200, 300. A gente não pode nem falar porque a gente pediu os dados e o governo não divulga. O pior é isso, o governo não divulga nem o quanto foi a artimanha, né? Então, na verdade, é tudo um jogo de metodologia, né? E mais, o segundo item, por que o argumento está equivocado? Porque até mesmo a rolagem nós temos que considerar. Ora, se você tem uma dívida ilegítima aqui, eu estou fazendo um novo empréstimo aqui, né? Se essa dívida ilegítima não existisse, esse empréstimo que está sendo feito aqui vai gerar juros, mas sobre isso poderia ir para a educação, para a saúde. Ou seja, então é importante a gente ter em mente essa argumentação, a gente pode até aprofundar isso no debate, né? Quem não tiver compreendido todas as fases, porque às vezes a gente passa correndo por alguma tela ou outra, no debate a gente pode aprofundar todos esses argumentos, né, que eles colocam contra a gente. Por exemplo, no gráfico da dívida interna, né, que dá 4,5 trilhões, a gente ouve na imprensa que é 3 trilhões. Que é isso? Sumiu 1,5 trilhão, porque eles não consideram as operações de mercado aberto, que o Banco Central chega para os banqueiros e fala, pode emprestar para mim, não precisa emprestar para o setor produtivo, pode emprestar para mim que eu te pago a taxa Selic, né? O pior é isso, nas próprias estatísticas oficiais, quando você entra lá no site do Banco Central,
um caminho imenso até chegar na tabela, chega no gráfico, é a tabela número 30 e tantos. Quem que vai conseguir ver isso? Mas está lá. O próprio governo reconhece que a dívida é 4,5 trilhões, mas aparece na mídia que é só 3. Então, é cheio dessas artimanhas metodológicas que é importante a gente ver aqui, exatamente para poder, na hora da discussão, né, na hora da briga lá com o governo, com os neoliberais, que vai ser mesmo. A gente, na nossa página na internet, no Facebook, a gente sempre recebe esse tipo de argumentação, né? Pode passar na penúltima tela, que são as estratégias, né? Já vimos então o diagnóstico, já estamos aí, né, preparados para o debate, aí a ação, né? Qual é exatamente o pré-requisito da ação? Conhecimento da realidade, mobilização social consciente, as ações concretas, né, que o núcleo tem feito muito bem, auditoria da dívida para desmascarar o sistema da dívida, democratizar o conhecimento da realidade financeira, formatar os núcleos, né, como vem sendo muito bem trabalhado aqui. E agora estamos envolvidos aí na construção, né, da campanha de consulta nacional popular, né, para consultar a população. Realmente a população concorda com isso? Concorda que não seja feita a auditoria da dívida? Concorda que seja feita a reforma da Previdência? Concorda que seja feita essas privatizações? Ou seja, as 3 principais questões aí que estão sendo colocadas, que a campanha ainda está sendo formatada, né? Ainda vão ter algumas reuniões, né, para se definir, e vários outros temas também, questão tributária, né, que não deu muito para a gente colocar aqui, mas é basicamente isso, né? E aí eu deixo o nosso contato, né, para quem quiser se aprofundar, a nossa página na internet, o Facebook, quem quiser interesse em acompanhar, né? E aí ficamos à disposição para o debate. Às vezes a gente passa um pouco rápido aí por alguma tela, algum detalhe que a gente... O economês, às vezes é difícil a gente traduzir e tal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para o debate, e eu parabenizo o núcleo pela importante iniciativa. Obrigado.